todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus do Belém, Campo de Limeira, igreja pastoreada pelo pastor Levi Ferreira de Souza. Hoje estaremos fazendo mais uma transmissão da última lição deste trimestre, a lição de número 13, e estaremos falando sobre a multiforme sabedoria de Deus. Esse é o assunto que estaremos abordando e fechando o trimestre para nós iniciarmos mais uma série de lições que estudaremos no próximo trimestre. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos que participarem ouvindo esta transmissão, este estudo da Palavra do Senhor, e pedimos a Deus que dê graça a cada um de nós para que possamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero que você ore comigo e nesta oração vamos lembrar de vários irmãos nossos que estão acometidos da Covid-19, começando pelo nosso pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, que está em recuperação, e nós estamos na oração diária, clamando ao Senhor para que o Senhor opere realmente um milagre completo na vida do nosso pastor. Bem como também estamos clamando pela vida de vários irmãos, a irmã Neia, a esposa do pastor Sinico, também estamos orando pelo filho da irmã Vilma, pelo Gesiel, filho do pastor Jesué, e muitos outros que estão acometidos, Marquinhos, por quem já temos orado e vamos continuar orando. Pedimos também pelo prefeito da cidade de Cordeirópolis, que também foi acometido desta doença, e pedimos em favor do nosso irmão, pastor Alexandre Locatelli, que está hospitalizado, pastor Heleno e também o Jabes, que estão cometidos também desta enfermidade. E pedimos por aqueles que nós não temos aqui em mãos o nome, mas que estão também hospitalizados, e até por aqueles que nós não conhecemos, mas que estão também lotando os hospitais com essa doença, e nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Oramos também em favor dos médicos, dos enfermeiros, que estão já no limite no tratamento desta doença, que tem parado o mundo inteiro. Vamos orar e agradecemos a Deus, porque o Senhor tem curado, tem operado maravilhas, e nós louvamos o nome do Senhor por esta bênção tão grande que tem nos concedido nas várias e milhares de curas que têm acontecido. Então, curva a sua cabeça e agradeça a Deus comigo pelas muitas e ricas bênçãos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui nesta mesa, fazendo esta transmissão, para que, ó Deus, os teus filhos que estão, ó Senhor, em suas residências, possam, ó Deus, participar do estudo, Senhor, da escola bíblica dominical. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão, ó Deus, disponíveis para vir ao templo no domingo pela manhã, para estudarmos, ó Deus, esta lição. E aqueles que não podem, Senhor, que possam acompanhar o nosso estudo, Senhor, com muita reverência em seus próprios lares. Te adoramos, Pai, pela beleza da tua santidade, pelo milagre que o Senhor tem operado em milhares de vidas que têm sido curadas. Pai, agora rogamos, Pai, uma bênção especial sobre o nosso pastor, que está em recuperação da sua doença, daquela doença terrível que lhe acometeu. Pai, nós agradecemos por tudo que já foi feito até aqui, mas pedimos que o Senhor complete a obra na vida do teu servo. Pai, abençoa também pastor Alexandre Locatelli, pedimos pelo Marquinhos, pelo Gesiel, oramos, Pai, pelo filho da irmã Vilma, pastor Heleno, Jabes, que se encontra também hospitalizado, irmã Neia, Pai, opera, Senhor, profundamente,
ó Deus, o milagre que a família espera, Pai. Estão todos clamando porque cremos que o Senhor pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Te entregamos em tuas mãos estas vidas e rogamos por tua bondade e misericórdia por todos que estão, ó Deus, no enfrentamento da doença. De graça, de força, de saúde, para que possam continuar servindo o Senhor aos teus filhos que estão lá necessitados, Senhor Deus, de um apoio nesta área médica e da área de saúde. Pedimos, Senhor, esta bênção no precioso nome de Jesus, o nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados, o nosso assunto de hoje é a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo da nossa lição está na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, e o verso 10, que diz assim: para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. A verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que é o seu corpo aqui na terra, ela tem a responsabilidade de demonstrar ao mundo essa multiforme sabedoria de Deus. A igreja mostra isso não só pregando, mas mostra também na sua maneira de viver, no testemunho de vida, na reverência que tem a Deus, pelo temor a Deus, por todos os aspectos da vida cristã. Nós estamos, de certa forma, mostrando ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, que não somente ao mundo, mas também até mesmo para que seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Muito bem. Então, amados, a leitura bíblica da nossa lição de hoje está na Epístola aos Efésios, capítulo 3, verso 8 a 10, e 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. Então, primeiro aos Efésios, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Diz assim: Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele escreve: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus queridos irmãos, o Altíssimo revelou para a igreja um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe a luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Na verdade, irmãos, a revelação de Deus é algo extraordinário, profundo, alto e transformador.
a verdade é que quando um pecador ouve e recebe a revelação de Deus, ele é levado a uma transformação radical na sua vida. Assim como o Senhor transformou a água de Caná da Galileia em vinho de qualidade. Meus amados, o ponto central da nossa lição de hoje é a multiforme sabedoria divina, a sabedoria de Deus, né, sabedoria divina, se manifesta para pessoas simples. Na verdade, amados, a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria deste mundo. A verdade, a sabedoria deste mundo não é nada diante da sabedoria de Deus. Então, quando falamos em sabedoria, nós vamos observar que essa sabedoria, como nós temos estudado durante todo esse trimestre, ela é revelada através dos dons espirituais e dons ministeriais. Então, todos os dons são espirituais, mas tem um que está mais direcionado para a liturgia, vamos dizer assim, para a esfera da congregação, para o culto, né? E outros estão para realmente, vamos dizer assim, os dons que nós falamos da esfera mais administrativa, ministerial, de liderança da igreja. Então, são vamos dizer assim, duas relações que nós temos na Bíblia, uma dos dons espirituais e a outra dos dons ministeriais. É bom que as pessoas realmente observem que Deus revela uma sabedoria imensa através dos dons que Ele deu. É uma dádiva dada para a igreja. Os dons, como diz aqui o nosso comentarista, tanto espirituais como ministeriais, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados os 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, noutras passagens da Bíblia, que já mencionamos em lições anteriores, né? Como Romanos 12, versos 6 a 8, 1 de Coríntios, capítulo 12, versos 28 a 30, 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, e Hebreus 2, verso 4. São dons na esfera congregacional, aquele dom que Deus usa os membros da igreja, aqueles que estão cultuando a Deus e que dão lugar ao Espírito Santo, e ele então passa a operar, né? Usando os crentes em dons diversos, como nós estamos observando aqui. E, na verdade, em Efésios 4, 7 a 11, e 2 Timóteo 1 e 6, vemos os dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, esses dons são os dons da liderança. Nós chamamos de dons ministeriais porque eles são dados a pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, né, mestres. Então, estes dons são dons que nós chamamos de dons ministeriais, mas são dons espirituais também, né? E os dons do Espírito Santo nós chamamos de dons espirituais, porque são dons do Espírito. Mas, na verdade, é o Espírito Santo que trabalha na igreja, é o substituto de Cristo aqui na igreja, o que Jesus era para os apóstolos, o Espírito Santo é para nós nos dias atuais. Os dons são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Em todas as igrejas tem realmente dado lugar ao Espírito Santo, aqueles que creem na promessa de Deus e mergulham em Deus na busca dos dons, recebem, né, essas dádivas do Pai, né? É importante chamar a atenção que esses dons, eles são dados pela graça de Deus. É um ato de graça, é um favor imerecido.
nenhum de nós somos dignos de ser usados por Deus, mas Deus, por sua bondade e por sua graça imensurável, dispensa essas dádivas para a sua igreja se comunicar, para comunicar o evangelho a todos, né? A todos os que são alvos da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Primeiro ponto, queremos falar sobre a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Meus queridos irmãos, o amor de Deus é um amor incompreensível, é um amor extremamente profundo, alto e que ultrapassa os limites da nossa compreensão. A Bíblia mostra que o amor de Deus supera o maior amor, né, que temos na vida humana, que é o amor materno. Mas a Bíblia diz que pode ser que uma mãe que amamenta o seu filho venha dele se esquecer. Mas o Senhor assegura que eu jamais me esquecerei de ti, pois nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Significa que o amor de Deus é um amor realmente que não busca nenhum interesse, é um amor extremamente voluntário, é um amor que não pede nada em troca, é um amor que visa sempre o outro. Deus realmente teve misericórdia de nós, porque Deus usou de misericórdia para conosco, na verdade, encerrando todos nós debaixo do pecado, para que com todos pudesse usar de misericórdia. E misericórdia é uma palavra que vem do latim, miser cordis. Miser significa miséria, cordis significa coração. Então, usar de misericórdia significa colocar o coração na miséria alheia. Então, Deus colocou o seu coração em nossa miséria e, por isso, somos salvos, estamos realmente na condição de filhos de Deus. Não que nós temos ou tivéssemos alguma dignidade, mas é porque o Senhor nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos justificou e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. A segunda é a dádiva da filiação divina, é exatamente o que eu estou dizendo. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Esta é a grande verdade. Deus realmente transforma radicalmente a vida de um pecador. Pode ser o maior pecador, mas a graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado que a pessoa venha a cometer. A Bíblia diz, na expressão do apóstolo São Paulo, que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, não há pecado que a graça de Deus não possa realmente salvar esta pessoa, perdoar esta pessoa e operar o milagre do novo nascimento, da regeneração e fazer do pecador o mais ingrato deles num verdadeiro filho de Deus, com direito a herdar de Deus e herdar com Cristo a eternidade, a vida eterna e o reino de Deus na vida de cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. E, em terceiro lugar, nós temos o ministério da reconciliação. O apóstolo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. E isto deu à igreja, deu o seu corpo, que é
a igreja do Senhor, que são todos os membros da igreja. Então, todo crente, ele tem o ministério da reconciliação. Ele tem a palavra de reconciliação. Significa que ele pode ser um instrumento, todo crente pode ser um instrumento de Deus, na verdade, para levar aos pecadores a palavra que reconcilia o homem com Deus. Na verdade, esta é a missão da igreja. A missão prioritária da igreja é a evangelização. E por isso Deus deu a cada crente o ministério da reconciliação, para que todo crente pudesse ser um agente divino na reconciliação do pecador. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E Deus continua reconciliando o mundo consigo através da sua igreja aqui na terra. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que as coisas velhas já se passaram. E diz que tudo se fez novo. Então, Deus muda a velhice causada pelo pecado numa nova vida gerada pela graça. Esse é o poder transformador do Senhor. Ele tira o homem das mais densas trevas, transforma a sua vida e coloca-o assentado entre os príncipes na casa de Deus. Então, amados, encerrando esse primeiro ponto, primeiro tópico, a síntese desse primeiro tópico diz: os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos, e são todos eles meios pelos quais Deus revela e demonstra a multiforme sabedoria de Deus. Então, é importante que a igreja se desperte para buscar os dons. A Bíblia diz, e Paulo, o apóstolo, aconselha, ao escrever à igreja de Corinto, para que todos buscassem os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. Então, Deus quer usar você que está me ouvindo. Deus quer realmente impactar a sua vida com o seu poder. Deus quer fazer de você um instrumento realmente para Ele e para a glória dEle, visando a salvação dos pecadores, visando a transformação de vidas que estão mergulhadas no pecado, vidas que estão sob o poder dos vícios, vida que estão aprisionadas nos pecados realmente terríveis, vidas que, embora não estejam mergulhadas no vício e nem em trevas espirituais, mas estão realmente dominados por um sentimento de que realmente não é pecador e que não precisa da salvação. Na verdade, todo ser humano é pecador por natureza. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem e logo passou a todos os homens, de sorte que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ora, se todos são pecadores, todos precisam da salvação. E a salvação, ela pode chegar aos pecadores mediante o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, que tem o ministério da reconciliação. Espero que vocês que estão acompanhando esse estudo possam compreender realmente esta, vamos dizer assim, esta posição que Deus coloca cada crente no sentido de levar ao mundo esta sabedoria, este poder de transformação da vida de todos os pecadores. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. A Bíblia refere-se aos obreiros
como despenseiros dos mistérios. Significa que despenseiro é alguém que tem a chave da despensa. Isto significa que Deus colocou os despenseiros, obreiros, como alguém que tem a chave que abre a despensa dos mistérios de Deus. Deus confiou essa chave aos obreiros. Portanto, sobre nós recai a responsabilidade de trazer aos homens, né, aquilo que representa realmente a revelação de Deus, que é realmente um mistério, porque mesmo a palavra de Deus pregada, ela está sempre envolvida em um mistério. É um mistério revelado, mas sempre será um mistério. Porque, por exemplo, as pessoas podem ouvir o Evangelho e, com o coração duro, rejeitá-lo. E a essas pessoas não será revelado nada. Mas quando as pessoas abrem o coração para Deus e para ouvir e receber a sua palavra, essas pessoas recebem a revelação de Deus e são transformadas por esse poder, que é o poder do Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, amados, como o comentarista fala aqui sobre os bons dispenseiros dos mistérios divinos, ele começa no primeiro ponto falando sobre com sobriedade e vigilância. Então, o despenseiro deve administrar a igreja local, quer dizer, cada congregação, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho do Senhor, para as ovelhas do Senhor, para o povo de Deus, que comparece aos cultos e justamente para receber o alimento espiritual, que é realmente a ministração da palavra de Deus, para a condução da sua jornada, né, em demanda da cidade celestial, da Canaã celestial. Então, é importante que o obreiro se preocupe com aquilo que vai levar para a igreja, aquilo que ele vai ministrar para a igreja, porque a igreja de Cristo não aceita qualquer coisa, porque ela tem a Bíblia na mão e ela vai conferir para ver se realmente a palavra que está sendo pregada tem fundamentação bíblica. Então, oxalá que cada crente seja realmente nobre quando ouve a palavra de Deus e vai buscar fundamentação na Escritura para ter a convicção das verdades espirituais que são ensinadas. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. O obreiro, ele precisa ser uma pessoa sóbria, porque o sóbrio é aquele que não está sendo, vamos dizer assim, influenciado por nenhum desequilíbrio emocional, por nenhum sentimento, vamos dizer assim, pesaroso, mas que esteja realmente numa situação equilibrada, controlada, que esteja sóbrio, sem nenhum elemento, né, que afaste de uma visão correta, né, uma visão perfeita, e também a vigilância, né? Ele destaca essas duas coisas, né, que são requisitos para todos que desejam o episcopado, as pessoas que querem realmente serem consagradas ao ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro a não ser dado a muito vinho, pois a bebida traz confusão
contenda e dissolução. Efésios 5,18 diz o seguinte: e não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a verdade é que o crente precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida do crente, vai fazer a grande diferença, porque a vida passa a ser controlada pelo Espírito. Os sentimentos passam a ser controlados pelo Espírito Santo. E nós passaremos a ter equilíbrio na nossa vida, porque não vai realçar a natureza humana, mas vai realçar a natureza divina em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. Então, meu amigo, meu irmão, você que está me acompanhando, o fiel despenseiro é o oposto de quem vive, vamos dizer assim, sem essa sobriedade, sem esse controle emocional, sem esse equilíbrio que é tão necessário àquele que foi colocado para conduzir o rebanho de Deus. Ele precisa ser alguém que esteja cheio do Espírito Santo de Deus, pois, assim sendo, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus a essas pessoas. Muito bem, no segundo ponto, ele fala amor e hospitalidade. Os dispenseiros dos mistérios, né, de Deus, os dispenseiros de Cristo, têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E Jesus, no capítulo 15 de São João, diz assim: nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então, o amor identifica os obreiros, os crentes, como discípulo de Jesus. Discípulo significa aprendiz, significa que as pessoas que amam de verdade, elas são vistas como discípulo, como aprendiz daquele que amou o mundo de tal maneira que se entregou voluntariamente por nós. Então, mediante a graça de Deus, o obreiro que está na frente de uma congregação pode demonstrar a sabedoria e o amor no trato com as pessoas, porque, na verdade, assim como Deus se denomina Pai, ou revela a nós como nosso Pai, Ele quer, na verdade, com esta designação, que as pessoas o vejam como um progenitor, como alguém que ama, alguém que cuida, alguém que alimenta, alguém que ajuda, alguém que protege. Assim é Deus para conosco. Então, o pai deve ser também assim para com o seu filho. Então, no caso dos obreiros, precisam também agir dessa forma com as ovelhas de Cristo, com os membros da igreja por quem Cristo morreu. Então, amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Então, quem realmente ama sem esperar receber alguma coisa de volta, ele está entendendo o amor de Deus, ele está interpretando o amor de Deus, está vivendo o amor de Deus. Então, essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor, como eu já falei. Então, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como está escrito no capítulo 15 de São João. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com as pessoas, ou com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. A verdade é que nós precisamos demonstrar esse amor
não somente aos crentes. Claro que aos crentes não há dúvida nenhuma com relação a isso, mas devemos demonstrar esse amor ao mundo, para que o mundo possa ser atraído pelo amor, né, que ele percebe presente na vida dos crentes que entregaram a sua vida a Jesus. Meus amados, a Bíblia diz que nós temos que amar e o amor não deve ser fingido. Um amor verdadeiro, um amor autêntico, né? E para isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que Deus, pelo seu Espírito, derramou em nossos corações o amor de Deus. Então, os crentes podem amar com o amor de Deus. Amor ágape, no grego, que é o amor divino. Então, esse é amor próximo, né? Muito bem. Terceiro ponto, nós temos o despenseiro deve administrar com fidelidade. Com certeza, a graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Então, amado, a palavra de Deus nos adverte: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um que recebeu o dom, recebeu para servir ao próximo, servir ao outro. Na verdade, essa visão, todos os que receberam os dons do Senhor, né, precisam ter a noção de que o dom que ele recebeu foi para ministrar, né, aos outros, né, essa, né, de multiforme graça de Deus, como bons despenseiros, como bons administradores. Então, e cada crente recebeu, porque na parábola dos talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2, e outro recebeu 1. Significa que não houve nenhum que não tenha recebido pelo menos um talento. Então, todos os crentes receberam um dom para administrar e servir ao seu próximo. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito pela glória de Deus, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, está registrado. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. E outros sim. Na verdade, todos que receberam os dons do Senhor, um dia terão que prestar contas ao Senhor do que cada um fez com o dom que recebeu. Então, não é uma coisa assim em que Deus não vai levar em consideração. Deus deu por sua graça, mas nós vamos ter que prestar conta. Receber a dádiva de Deus é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelo chamado que Deus nos fez, pela função que Ele nos deu e pelos dons que Ele nos concedeu. Muito bem, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar os enfermos. A verdade é que a igreja precisa acordar para essa realidade. A igreja pentecostal não pode realmente, simplesmente, fechar os olhos para a realidade dos dons espirituais, para realmente a verdade, para essa verdade tão profunda que nos comove. Nós, por exemplo, sem os dons espirituais, nós ficamos realmente desarmados para fazer o que nós precisamos fazer. Na verdade, um crente vazio do Espírito, sem os dons espirituais, nada poderá fazer, porque a obra de Deus não pode ser feita pela força humana, e sim pelo poder de Deus.
E o poder de Deus se manifesta através dos dons que são dados aos homens. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais. Nunca foi tão necessário reuniões de orações em busca dos dons espirituais, para que Deus levante pregadores, pastores, missionários, evangelistas, mestres e homens e mulheres cheios do Espírito Santo para realmente falar a esta geração do amor e do poder de nosso Deus. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente ainda. E em seguida ele abre o capítulo 13, o mais belo capítulo da Bíblia Sagrada, sobre o amor. Na verdade, como já dissemos, não é por acaso que o tema amor está entre os assuntos espirituais. Ali o apóstolo gentil refere-se aos vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então não adianta uma igreja também cheia de dons que não tem amor. Tem que haver um equilíbrio entre amor e dom, porque o dom é realmente uma manifestação do Espírito na vida do crente. E o amor não é diferente. O amor precisa também, vamos dizer assim, exteriorizar na vida de cada crente, para que o pecador possa perceber que aquele crente não está vazio de Deus e nem do amor, muito menos do Espírito. Então, isso precisa, esse sobrenatural que está presente na vida de cada crente, precisa ser visto pelo pecador. E para isso é preciso que o crente esteja buscando constantemente. Então, a busca precisa ser diária. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, que é o amor, é que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia do poder, que também ama o pecador, cheia dos dons espirituais, mas que também acolhe o doente, é zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, o caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. É preciso que nós realmente deixemos realçar em nossa vida o amor de Deus. O amor é um poder de atração inigualável. Nada atrai mais uma pessoa do que o amor. O amor convence. O amor realmente tem um poder que é um poder convincente. Quando você fala com amor, as pessoas se quebram, porque o amor, ele constrange. O amor é realmente um poder extraordinário que Deus colocou em nossa vida. Que Deus se digne de abençoar e que você que está me ouvindo possa entender que Deus lhe deu os dons. Deus derramou o amor no seu coração. E essas duas dádivas precisam estar em evidência na sua vida. Abra o seu coração e diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque Deus quer te usar. Levante a sua cabeça, marche firme, buscando sempre os melhores dons, como diz a Bíblia, e se enchendo do grande amor de Deus. Só assim seremos úteis para o mundo que marcha em passos largos para a condenação eterna. Que o amor de Deus venha nos constranger a barrar muitos que com velocidade estão indo para uma condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia e faça de nós o seu instrumento para salvar ainda muitas pessoas até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja.
encerrando mais esta ministração, eu quero que você ore comigo, agradecendo a Deus por este momento de meditação na sua palavra. E todos vocês que estão ouvindo são convidados para estarem conosco na Escola Bíblica Dominical, no domingo às 9 horas da manhã. Todos estão convidados e nós estaremos esperando pela sua presença. A nossa igreja é bem grande, há espaço para você manter aquele distanciamento social, temos álcool em gel e tudo realmente preparado para que você possa vir tranquilo, com segurança e participar da lição da escola dominical. Ore agora comigo. Bendito Deus, Pai Celestial, queremos agradecer, Senhor, por este momento em que aqui passamos ministrando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, oramos também pelos nossos ouvintes, por aqueles que nos acompanham dos seus lares e pedimos por cada aluno da escola dominical. Oramos também pelo nosso pastor presidente, que está em recuperação. Oramos por todos os nossos demais irmãos que já citamos o nome, para que eles sejam alcançados por Tua bendita graça e estejam conosco também para adorar ao Senhor e aqui receber o ensino da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, pedimos tudo isto e agradecemos as bênçãos e as dádivas concedidas em nome de Jesus. Amém.